Teremos agora um discurso bíblico com o nosso irmão Valmir Pereira, e ele discorrerá sobre o seguinte tema: rejeite as fantasias do mundo, empenhe-se pelas realidades do reino. Irmão Valmir, você tem toda a nossa atenção. Satanás, o diabo, ele quer destruir você. Não importa se você é jovem, adulto ou idoso. O alvo dele somos todos nós. E para atingir esse fim maligno, ele se utiliza de várias artimanhas. E uma delas está descrita aqui no Salmo 91:3, o qual eu convido todos a ler comigo. Salmo 91:3, apenas a parte inicial que diz: pois ele livrará você da armadilha do passarinheiro. Lendo o contexto do Salmo 91:3, conseguimos identificar os personagens aqui mencionados. Ele é Jeová. Jeová nos livra. De que forma? Nos dando proteção espiritual, como as informações que agora estamos recebendo. E o passarinheiro, ele é descrito, identificado como sendo Satanás, o diabo. Irmãos, não existe uma analogia melhor do que essa que Jeová preservou em sua palavra. Pois é exatamente isso que Satanás, o diabo, ele faz. Tente imaginar um passarinheiro humano que ele quer capturar a sua presa. Primeiro, ele vai ter que estudar aquele passarinho, desenvolver uma metodologia de estudo. Por exemplo, quais são os hábitos desse passarinho? São hábitos diários, noturnos, de madrugada? Ele vive mais sozinho, mais em bando? O que ele gosta, o que ele não gosta de comer? Vai ter que fazer um levantamento das informações para desenvolver uma isca ali para poder apanhar a sua presa. Satanás, o diabo, ele vem estudando a sociedade humana por mais de 6.000 anos. Ele sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, sabe os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Sim, Satanás está nos observando. Então aqui, irmãos, nós temos uma triste notícia para dar para todos nós. Qual é? Então tem uma armadilha ou uma arapuca armada, pronta para capturar você, eu e todos nós. E você sabe o que é mais interessante? É que Satanás ele ainda diz que um dia nós ainda vamos cair na sua arapuca. Mas que isca mais ele tem se utilizado em suas armadilhas? Nós poderíamos mencionar aqui várias iscas, mas hoje vamos nos ater uma em especial, que é a fantasia. Você talvez poderia me perguntar, irmão, mas o que é fantasia? O dicionário ele define a palavra fantasia como imaginação, sonhos irreais, ficção, sem ligação nenhuma com a realidade. Fique tranquilo, durante esse discurso nós vamos voltar várias vezes a essa definição. Então, quem foi o primeiro a nutrir essa fantasia, essa imaginação, esses sonhos irreais, sem nenhuma ligação com a realidade? Quem foi o primeiro? Foi o próprio Satanás, o diabo. Quando ele quis algo que só pertence a Jeová, que é a adoração. Mas a grande pergunta é, Satanás ele poderia ter feito, como diz o tema aqui do nosso discurso,
Ele poderia ter rejeitado aquela fantasia insana, aquela ficção sem nenhuma ligação com a realidade. Sim, ele poderia, desde que ele pensasse de forma lógica. Mas espera aí, Jeová é o Criador de tudo. Jeová, ele é o governante do universo. O que eu sou perante Jeová? Eu não sou nada. Não, para com isso. Pode, vai embora. Deixa esse pensamento embora. Mas não, irmãos. Ele fez exatamente o contrário. Ele passou a nutrir cada vez mais e mais essa fantasia de querer ser adorado. Como nós vamos ver mais à frente, ele coloca então o seu plano em ação e acaba se tornando o principal inimigo de Deus. Mas a pergunta que não quer se calar é a seguinte: em que resultou essa fantasia da parte de Satanás? Qual foi o resultado para ele disso tudo? A Bíblia responde. Abra sua Bíblia, por favor, no último livro, Apocalipse, capítulo 20, e vamos ler os versículos do 1 ao 3 e depois o 10. Apocalipse 20, do 1 ao 3, que diz: Vi um anjo descer do céu com uma chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Irmãos, vamos analisar esses versículos de duas maneiras. A primeira, aqui dá para traçarmos um histórico da vida de Satanás. Então ele acabou se rebelando contra Jeová. Ele foi desligado da família espiritual de Jeová. Quando Jesus assume o poder do reino em 1914, Jesus Cristo, então, ele expulsa Satanás dos céus espirituais e o aprisiona aqui nesta terra. Quando iniciarmos o Armagedon, novamente, Jesus Cristo irá aprisionar Satanás, o diabo, durante 1000 anos. E no final do milênio, ele será solto. Aí será ele e Jeová, quando Jeová irá o exterminar. Então, esse foi o resultado dessa fantasia insana de Satanás, o seu julgamento, a sua condenação e a sua posterior execução. Mas o texto também disse que ele seria preso para que não mais enganasse as nações. Irmãos, Satanás, ele é o maior passarinheiro que já existiu. Nunca mais vai existir um passarinheiro do nível, da excelência, do quilate de Satanás, o diabo. Ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. Por isso que agora nós vamos citar aqui, vamos analisar dois acontecimentos lá dos tempos bíblicos, onde a gente vai observar exatamente isso, a atuação desse grande passarinheiro, como que ele tem uma inteligência sobre-humana. E depois nós vamos citar duas situações atuais em que precisamos, todos nós, estarmos em alertas. Vamos então citar o primeiro? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, e vamos ler os versículos do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6, que diz assim: A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher:
foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido quando estava com ela, e ele começou a comê-lo. Irmãos, primeiramente agradecer a Jeová por ter preservado essa narrativa bíblica interessantíssima. Então, observe, Satanás, o maior passarinheiro que já existiu, em pleno exercício. Observe que tem uma sentinela da década de 60. Ali ela fala o seguinte, que Jeová, ele designou esse querubim, Satanás, para ser o superintendente do jardim do Éden. Ou seja, quem cuidava ali do jardim era esse querubim. Satanás, o diabo, ele que tinha esse privilégio. É como diz, estava do jeito que o diabo gosta. Então o que ele fez como grande passarinheiro? Ele estudou Jeová, ele estudou Adão, estudou Eva, esperou o melhor horário, o melhor local, Eva sozinha. Ele utilizou uma serpente, né, como porta-voz para mexer a boquinha. Ela tinha que ver, visualizar alguma coisa. E observe que primeiro ele testou Eva, né? Falou, Eva, mas vem cá. O que Deus falou mesmo aqui? Não pode comer, nem tocar, senão a gente morre. Eu e Adão, a gente morre. Aí ele falou assim, é agora que eu vou dar o pulo do gato. Tudo porque ele não rejeitou aquela fantasia insana de querer ser adorado. Não tirou da mente. Ele falou, é agora. Eva, não, Deus sabe, Ele sabe. Se vocês comerem aqui do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão saber o que é bom e o que é mal. Eva, você vai ser a dona do pedaço, a toda poderosa. Irmãos, a grande pergunta é, como diz o tema do nosso discurso, Eva, ela poderia ter rejeitado aquela fantasia insana da parte de Satanás? Sim, ela poderia. Naquele momento atípico, ela poderia até ter invocado Jeová. Jeová, mas vem cá. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O Senhor disse claramente, não come da árvore, nem me é para tocar. Agora vem essa serpente falante, porque eu sei que serpente não fala, Eva sabia disso. Está mandando eu comer da árvore, do fruto. Poderia ter feito isso. Ou senão ela poderia ter dito, mas espera aí, eu não vou fazer nada agora. Na hora que o meu marido chegar, aí a gente vai conversar, que decisão a gente vai tomar. Mas observe aqui, irmãos, no versículo 6, Satanás, olha o passarinheiro em ação. Como disse Apocalipse, que nós acabamos de... Olha como que ele engana. Ele disse, Eva, olha para o fruto. Eva, aqui Eva, o fruto, coma do fruto. Você vai ser igual a Deus, Eva, toda poderosa. Quando essa fantasia sai da mente
passa para o coração. Ele vê ela apanhando o fruto. Já naquele momento ele começou a comemorar. Não era nem para tocar. Ele disse, eu consegui o que eu queria. E de fato conseguiu. Tudo uma fantasia. Eva se tornou igual Jeová, toda poderosa? Não. Foram cortados da família espiritual, perderam a amizade com Jeová, foram expulsos do paraíso, morreram sem esperança, nunca mais voltarão, receberam a pena de morte. Olha como que Satanás os enganou certinho. Então, irmãos, aqui fica um legado para todos nós. Qual é esse legado? Cair na arapuca de Satanás é ruína espiritual. Vamos analisar o segundo exemplo? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, e vamos ler os versículos do 1 ao 4. Gênesis 6, do 1 ao 4, que diz assim: Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então Jeová disse, meu espírito não terá tolerância com um homem indefinidamente, pois ele é apenas carne, portanto, seus dias somarão 120 anos. E havia os nefilins na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Irmãos, que relato interessantíssimo! Olha o passarinheiro onde ele está agora, praticando o seu ofício, o que ele sabe fazer de melhor nos céus espirituais. Até lá, ele fez o serviço de passarinheiro. Satanás ele é o maior influenciador que já existiu. E ali nos céus espirituais, ele começou então a influenciar os anjos. Você percebeu na leitura? Ele disse uma coisa que eles nem perceberam, mas Satanás começou então a dizer para eles, olha, as filhas dos homens, olha lá, dá uma olhada, rapaz. Olha as filhas dos homens, são lindas. Vamos descer, vamos ter relações com elas, elas vão ter filhos. Esses serão os nossos filhos, serão os nefilins, os homens, os valentes. Nós vamos tomar posse dessa terra. Essa terra é nossa. Aí vem a grande pergunta, qual que é? Como diz o tema do nosso discurso, esses anjos poderiam ter rejeitado essa fantasia insana, maluca da parte de Satanás? Sim, eles poderiam, como uma grande quantidade de anjos lá rejeitaram. Eles poderiam ter dito, não, mas espera aí, Jeová não criou a gente para isso. Nós somos feitos de forma individual, customizado. A nossa missão aqui é servir ao nosso Deus, contemplar a face de Jeová. Não, Jeová, não quero saber disso não. Mas uma grande quantidade de anjos compraram essa fantasia de Satanás. Desceram à terra, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Aí eles voltam aos céus espirituais. E quando chega lá, Jeová diz, não, vocês não poderiam ter feito isso, vocês sabem. Eles já foram julgados, condenados e também estão esperando a sua destruição. O que aconteceu com os filhos dos demônios? Que iam tomar posse da terra, os donos da terra? O que aconteceu com eles? Jeová eliminou toda aquela geração da face da terra. Então, novamente, irmãos, fica esse legado para todos nós. Cair na arapuca de Satanás é ruína espiritual. Vamos citar dois exemplos, então, atuais, onde vamos ver em pleno século XXI. O passarinheiro está mais ativo do que nunca e, infelizmente, dando muitas baixas na organização de Jeová, tirando muitos do caminho para a vida eterna. O primeiro, vamos falar sobre o materialismo, essa fantasia enganosa.
Todos os dias. Nós somos bombardeados pela mídia, pelo sistema de Satanás, que nós temos que ficar rico, nós temos que ganhar muito dinheiro, não importa o que você faça, você merece uma casa luxuosa, o último carro do ano, não importa se você vai fazer algo ilícito, fazer uma fezinha, não importa, você tem que ficar, o sistema nos cobra todos os dias essa posição. E muitos irmãos tentando ainda realizar sonhos materialistas nesse mundo de Satanás, desse sistema que está prestes a acabar, acabam comprando então essa fantasia da parte de Satanás. É como disse Jesus em Mateus 6:24: não tem como servir a dois amos e a dois senhores. Ou vamos alegrar um, ou vamos alegrar o outro. Aí a pessoa começa então a se envolver com o sistema de Satanás em demasia. Não, com esse objetivo do materialismo. Irmãos, Satanás, ele não dá nada de graça para ninguém. Tudo dele é cobrado, principalmente dos servos de Jeová. Ele quer tirar de nós a nossa maior alegria, a nossa maior riqueza, que é servir a Jeová juntamente com os nossos irmãos. Mas aí a pessoa compra então essa fantasia de Satanás. E aí o sistema de Satanás vai tirando todo o seu tempo, toda a sua força, toda a sua energia. E isso reflete em suas atividades espirituais. A pessoa vem nas reuniões, depois já não vem mais. A pessoa vinha no campo, de repente, cadê a pessoa? Nunca mais eu vi. É como diz uma sentinela, o materialismo, ele vai tirando a pessoa de servir a Jeová de forma silenciosa. E aos poucos deixa de vir às reuniões, aos poucos deixa de fazer adoração em família, já não faz mais estudo pessoal, já não vai mais ao campo, nem ora, não tem mais tempo, é consumido pelo sistema de Satanás. E o resultado é o que o apóstolo Paulo disse, a pessoa vai sofrendo lentamente naufrágio na fé. Então aqui, irmãos, o que nós podemos fazer para nos manter longe dessa arapuca, essa armadilha do materialismo? Vamos citar 2 pontos que vão ser de suma importância para todos nós. Vamos citar um princípio e depois uma experiência. Abra sua Bíblia, por favor, em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e os versículos 6 a 8. 1 Timóteo 6, do 6 a 8, que diz, de fato, há grande ganho na devoção a Deus junto com o contentamento, pois não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Irmãos, qual é a palavra que nós queremos sublinhar aqui? É contentamento. O que é o contentamento? É um sentimento íntimo de satisfação. Talvez eu não ganhe bem, mas o que eu estou ganhando hoje está dando para conciliar o material com o espiritual, com o cuidar de mim, da minha família, está ótimo. Jeová não disse que os últimos dias seriam difíceis? E Jeová não prometeu cuidar de mim, cuidar da minha família? É isso que nos dá o contentamento. Os irmãos vão lembrar dessa experiência de uma mãe que ela foi exilada na Sibéria com seus 2 filhos, 2 rapazes. E ali na Sibéria, eles passaram tanta fome, mas tanta fome, que eles sobreviveram comendo casca de árvores. Mas a irmã conta em sua experiência que eles eram felizes. Por quê? Porque todos eles, os 3, estavam servindo a Jeová. Com o tempo, eles receberam uma oportunidade de vir morar aonde? Nos Estados Unidos da América. E chega aqui, os rapazes começam a trabalhar, ganham dinheiro, cada vez mais dinheiro, compra isso, compra aquilo, foram se envolvendo tanto que Satanás então conseguiu prender os 2 em sua arapuca por causa dos engodos do materialismo. E essa irmã conta chorando no final da sua experiência que o momento em que eles eram mais felizes é quando eles estavam lá na Sibéria comendo casca de árvore, porque todos estavam servindo a Jeová. Então aqui, irmãos, cabe uma reflexão nessa arapuca do materialismo, que dá para a gente rejeitar, sim, seguir nesses princípios,
mas eu estou cada dia mais longe dessa arapuca, mais próximo, ou eu já estou dentro dela e só falta Satanás puxar a cordinha. E aí lembramos do legado. Qual que é o legado? Cair na arapuca de Satanás é ruína espiritual. E o último ponto que nós queremos destacar são as fantasias imorais. Novamente, somos bombardeados pelo mundo de Satanás. É filmes imorais, é vídeos pornográficos, são piadas obscenas. As pessoas do mundo querem que nós sejamos como ela nesse sentido. Então, como é que nós, irmão, podemos nos manter longe dessa arapuca da imoralidade sexual? Algo que vai nos ajudar muito é seguir o princípio que Paulo deixou ali em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18, quando ele disse: fujam da imoralidade sexual. Aí você vai na Bíblia com referência, fugir ali é no sentido que a sua própria vida está em perigo. Sim, irmãos, queremos fugir como José, não olhar para trás, não quero ver nada que seja imoral e nem fazer que seja imoral, degradante e obsceno que Jeová condena. Sim, irmãos, queremos rejeitar e nos manter distante dessa arapuca. Mas tem algo que nós queremos fazer e fazer com prazer. E o que é? Falar sobre o reino. Tem coisa melhor do que falar sobre o reino de Deus. Esse governo que Jeová criou, um governo especial, que irá solucionar todos os problemas da humanidade. E Jeová, ele designou Jesus Cristo como rei deste reino no ano de 1914. Qual que é o nosso objetivo, então? De acordo com Mateus 6,33, é persistir em buscar primeiro o reino. E como é que nós conseguimos isso? A gente só vai conseguir isso, irmãos, se nós deixarmos que o reino, ele gire em torno da nossa vida. Isso, que tudo, irmãos, tudo que a gente for fazer, emprego, trabalho, diversão, associação, tomadas de decisões, sentimentos, emoções, motivações, tudo isso tem que girar em torno do reino. Aí a gente vai conseguir persistir em buscar o reino e fazermos principalmente o melhor trabalho que esse reino nos proporciona, que é pregar as boas novas do reino de Deus. Então, irmãos, queremos continuar pregando em quaisquer modalidade de serviço, mas pregar, levar essa mensagem de paz, de esperança e de salvação para todas as pessoas em nosso território. Mas tem duas coisas finais que nós podemos fazer para que o reino continue sendo real na nossa mente e no nosso coração. A primeira, pegue o seu passaporte da felicidade. Pegou? Então, vamos dar uma esticadinha lá no paraíso? Os irmãos vão lembrar dessa sentinela. O irmão estava no seu local de trabalho e o trabalho dele era limpar a vidraça. Ele está lá limpando a vidraça, um dia normal de trabalho, só que a mente dele está onde? Lá no paraíso. E fazendo o quê? Construindo a sua casinha. Irmãos, sabemos que a nossa vida é tão atribulada, é tão corrida, mas a gente precisa fazer mais uso dessa ferramenta, desse benefício que Jeová nos deu, que é a imaginação. Às vezes largar toda essa pressão, todos esses problemas que nós temos, ir lá, nos imaginar lá, para que o reino seja real, construindo a nossa casa, cuidando das nossas plantas, nosso pomar, os nossos animais. Imagine receber, quando chegar aquele momento de receber os nossos entes queridos da morte, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo. Não, tente imaginar você de frente para o mar. O mar é aquela coisa mais linda. E você vai adentrando dentro do mar, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E você vai afundando, vai afundando. Aí de repente aparece uma baleia. E você sobe nas costas daquela baleia e ela começa a brincar com você. Os animais serão mansos. Aquele céu azul, aquele clima gostoso, aquela água do mar batendo no seu rosto. Não é bom imaginar? O reino fica mais real. Daquela vontade de Jeová, traga logo o seu reino. E o último ponto, irmão, que nós podemos fazer para que o reino seja real, a gente precisa continuar a edificar a nossa fé
em torno do reino de Deus. E como é que a gente faz isso? A nossa leitura diária da Bíblia, nem que seja um pouquinho, mas a gente tem que ler, fazer nossas meditações, aplicar o que nós estamos aprendendo, continuar aqui nas reuniões, nos encorajando, nos edificando uns aos outros, porque nós vamos chegar sim, todos nós juntos lá no paraíso, continuar fazendo a nossa adoração em família, fazendo estudo pessoal, orando muito a Jeová e participando, claro, na obra de pregação. Irmão, se fizermos isso, o reino será real, cada dia mais real para nós. E agora precisamos responder a pergunta final desse nosso discurso bíblico. E a resposta que você vai dar pode significar vida ou morte. O coração de quem você quer alegrar? O coração de Jeová ou o coração de Satanás? Se continuarmos, irmãos, a rejeitarmos as fantasias deste sistema e nos empenharmos pelas realidades do reino, estaremos alegrando o coração da maior autoridade deste universo, o nosso querido Deus, Pai e amigo Jeová. Se agirmos assim, isso nos dará o privilégio, isso nos qualificará para recebermos as bênçãos eternas debaixo do reino de Deus.